E é nosso convidado neste Hora Económico Pedro Lino, da Div Broker. Pedro, boa noite, Boa obrigada noite, por estar Marina. aqui connosco. De facto, a crise grega parece não ter fim à vista. Será este fim de semana o derradeiro dia decisivo? Bem, para a nossa sanidade mental, eu espero bem que sim, porque acho que já não há ninguém que aguente comentar tanta notícia da Grécia. Mas parece sim, aparentemente, no que foi um volte-face, o governo grego aceitou praticamente todas as propostas, já tinham sido aprovadas ou tinham sido propostas pelos Pelos credores. credores dia 29 de junho. A troco de mais dinheiro. Mas, aparentemente, isso não é o problema desde que essas propostas sejam aceitas. O que nos leva a pensar no que é que foi estas últimas 2 semanas de malucos, porque não se pode caracterizar de outra forma, uma vez que o Alexis Tsipras acaba por aceitar exatamente praticamente tudo o que os credores queriam. Para que é que serviu o referendo então? Um referendo que votou não à proposta dos credores? Bem, para ele acho que foi muito útil e isto é que demonstra os jogos políticos que estão por trás de muitas negociações e de muitos dos objetivos. Ele conseguiu, no fundo, limar a democracia ou, por exemplo, limpar todos os adversários internos que pudesse ter. Quer dentro do partido, que iria tê-los com certeza, quer até o próprio António Samaras, que já se demitiu. Ou seja, neste momento ele é o único líder incontestável da Grécia, porque não há outro, quer seja a extrema-direita ou a extrema-esquerda, que venham à rua fazer protestos ou tentarem destabilizar. Isso já não é possível. Fazer oposição já não é possível, porque este referendo, quer seja o sim ou não, porque as pessoas na realidade não sabiam quem é que votavam. Votavam no líder, votaram no Alexis Tsipras e ele saiu legitimado para negociar o que quisesse. Supostamente o acordo melhor. Bem, mas o que é um acordo melhor? Um acordo melhor pode dizer, olha, é exatamente o mesmo que nos tinham proposto, mas em vez da tranche 7 mil milhões de euros, que era o que estava em causa, no Vem fundo 50 mil milhões. Vem 52 mil milhões, ou seja, eu consegui, vamos ter austeridade, ou seja, toda a gente era contra a austeridade, mas afinal tudo tem um preço na vida e a austeridade aparentemente também tem um preço, que é, tem um preço de 50 mil milhões. 50 mil milhões. Ou mais 42 mil milhões, porque estava em cima da mesa os 7 mil milhões. Mas aqui a questão é que ele conseguiu arrumar o segundo resgate, que claramente era insuficiente. Nós já tínhamos falado aqui no programa várias vezes que a seguir a este segundo resgate de 7 mil milhões de euros, que apenas daria para pagar as tranches de julho e agosto ao BCE, teria de haver um terceiro resgate. E o próprio Pedro disse que podia ser uma estratégia deixar acabar este programa para renegociar um novo de longo prazo, em vez de apenas uma extensão de alguns meses do anterior. Exatamente, e foi o que aconteceu. O que está a acontecer agora é negociar 3 anos e 50 mil milhões de euros. No fundo, o que Alexis Tsipras quis foi terminar o segundo resgate, não quis deixar nada do passado e conseguiu arrasar com o passado, com a oposição interna, com a oposição externa. E conseguiu arrasar com a economia grega. Nestas últimas semanas. Lá está. Estas estratégias políticas têm um custo e o custo foi mesmo dizimar a recuperação económica que a Grécia estava a ter, foi aumentar o esforço que os gregos vão ter de fazer, foi ter rebentado com o sistema financeiro, que o sistema financeiro está falido. Aliás, a salvo na proposta são necessárias 14 mil milhões de euros urgentemente para o sistema financeiro, para recapitalizar os bancos, e o que nos leva a voltar atrás um bocadinho e a perguntar o que é que o Sr. Varoufakis andava a fazer, ou andava a dizer quando vendeu a ideia aos gregos de que estava tudo bem e que na terça-feira, a seguir ao referendo, os bancos iam abrir normalmente, que o sistema e a economia iam voltar a funcionar e que nada se iria passar. Quer dizer, isto é da demagogia política extrema que pode existir. Isto é do mais mentiroso e aldrabão que pode existir. Porque ainda hoje os bancos não abriram, os bancos não vão abrir na segunda-feira, mesmo que exista um acordo, eu duvido que possam abrir de uma forma sustentável a partir de quarta-feira, e o controle de capitais vai ter de ser retirado pouco a pouco, a não ser que o Banco Central Europeu diga, nós garantimos tudo. O que eu duvido, porque estes acordos, ainda por cima estamos a falar de um terceiro resgate, vão envolver a libertação de dinheiro de uma forma faseada, porque já temos o historial grego de que nós assinamos tudo, mas implementar as reformas, bem, aí já vão outros 500 metros. Por isso,
Não é verdade que o sistema financeiro pudesse reabrir normalmente, não é verdade que os controles capitais possam ser retirados, e isto tudo vem com um custo muito grande para a economia. Por exemplo, o setor do turismo, já estão a haver cancelamentos das reservas. Outra grande mentira que foi contada: nós armazenámos comida para 6 meses. Bem, já está mais 10 dias, salvo erro, ou 8, já falta comida, já falta alimentação nos hotéis. Mas quer dizer, houve uma propaganda que foi muito bem feita. E a ameaça dos armadores gregos também deixarem a Grécia caso aumentem os impostos, o que vai acontecer. Pois, aí é que está. Neste programa, eu estava a lê-lo, prevê a eliminação de alguns benefícios, mas no caso dos armadores gregos não refere em que ano. Enquanto no caso do gasóleo agrícola refere 2016 e os benefícios da agricultura também, alguns benefícios que existem, para 2017, no caso dos armadores, que efetivamente é um grupo que consegue continuar intocável, não refere um ano, o que é impressionante num país em que praticamente 90% ou 95% da população vai estar a fazer grandes esforços. Um setor continua a estar imune à fiscalidade e aos impostos, mas o que é facto é que Alex Tsipras saiu vencedor, conseguiu limpar o Sr. Varoufakis, conseguiu limpar a extrema-esquerda, a extrema-direita, conseguiu satisfazer o único ministério que a extrema-direita tem, que é o Ministério da Defesa, e dizer que em vez de cortar 400 milhões só corta 200, Mas não conseguiu unir o partido, porque depois deste referendo voltou a haver divisões nas alas mais radicais do Syriza. É verdade, mas isso já não lhe interessa, porque neste momento o que é que ele tem? Ele tem um apoio popular. Ele conseguiu, depois do referendo, que fosse emitido um comunicado que foi assinado praticamente por todos os partidos, onde se comprometiam a implementar reformas e mais comprometiam-se para com o euro. Ora, ao aceitar praticamente todas as condições dos credores, bem, o que ele está a dizer é aos adversários do centro, quer dizer, meus amigos, eu vou precisar do vosso apoio porque eu tenho aqui um problema de radicalismo de esquerda no meu partido que se calhar não vou conseguir controlar, e é impreterível que este programa passe. E não lhe interessa a ala radical do partido que está contra ele, e não lhe interessa a manifestação que está a decorrer esta tarde à porta do Parlamento contra este programa de austeridade? Mas as manifestações vão sempre existir, isso é algo incontornável. O que é importante é que este programa passe hoje à noite no Parlamento, passe por uma maioria. A votação só vai acontecer depois da meia-noite. E que passe, pois tal é o debate, mas que passe também eu diria, com maior consenso político, porque isso é que vai dar legitimidade para o Sr. Tsipras fazer o que não foi possível fazer em Portugal, que é eliminar ou evitar que existam tantas greves, eliminar a elevada contestação social, porque contestação vai sempre existir, porque vão existir grupos que vão ver os seus impostos aumentados. Por exemplo, as empresas de 25% para 28% ou 29%, se for necessário. O IVA da restauração de 13% para 23%. É óbvio que quem estiver no setor da restauração vai protestar. Bem, mas lá está. Também aconteceu em Portugal. Também aconteceu em Portugal. Agora, aqui o que lhe interessava era ter um maior consenso possível na votação de hoje ou desta madrugada, de modo a que ele pudesse depois legitimar as medidas que vai implementar e dizer, meus amigos, nós agora temos de estar unidos. É óbvio que há grupos da sociedade que não vão estar satisfeitos, mas vamos lá parar com greves e vamos lá parar com eventuais pedras na engrenagem, que é o que a economia precisa. A economia precisa de uma engrenagem oleada, sem problemas, sem agora o extrema-esquerda vir para a rua, a extrema-direita não está satisfeita. Não. A economia grega e os gregos sofreram demasiado, e então as últimas semanas foram destruidoras para a economia grega. E legitima também esse consenso que pode conseguir na ala mais central do Parlamento, legitima também as negociações em Bruxelas, credibiliza Alexis Tsipras de se juntar a partidos mais ao centro? Bem, eu espero que a votação de hoje, os partidos do centro e da Nova Democracia apoiem, porque se apoiavam o sim, e se Alexis Tsipras cedeu praticamente a tudo, então tem de o apoiar. E se existir esse consenso alargado, bem, isso irá dar uma legitimidade e uma credibilidade às propostas, no que respeita à implementação muito superior
há que existir anteriormente, porque se for só o Syriza a aprovar, bem, aí alguns governos europeus podem duvidar da efetividade das reformas. Mas porquê esta mudança tão radical de não aceitar um programa igual a este e agora já aceita, depois da vitória do não, ao programa dos credores? Porquê esta mudança tão radical? Por desespero ou porque mudou um interlocutor importante nesta história? O Sr. Varoufakis era claramente um pouco louco, porque quando ele conseguia dizer que os bancos abriam, que não havia problema nenhum, quando nós sabemos que o sistema financeiro está falido e que só não faliu antes porque o Banco Central Europeu, ou seja, todos nós, porque Portugal também tem lá tem 2,5% do Banco Central Europeu, todos nós, através da solidariedade europeia, todas as semanas era aumentada a linha de apoio de emergência aos E agora há governos 2 gregos. semanas que já não é. Há 2 semanas que já não é. E quer dizer, perante isso, o Sr. Varoufakis não podia dizer que estava tudo bem. O que existia é que uma tentativa de vender aos gregos que a culpa era dos europeus porque não nos dão mais dinheiro. Bem, isso pegou para efeitos do referendo, mas depois, quando o BCE começou a perceber, sim senhor, então nós somos terroristas, nós é que somos os maus, então já não há mais dinheiro para ninguém. E agora quem é que é o mau da fita? Bem, é quem teve de se ir embora, porque estava claramente a mentir. Por isso, isto agora... E em relação à reestruturação da dívida, Pedro, foi uma questão muito falada esta semana, já estava no relatório do FMI da semana passada, 30%. Alexis Tsipras voltou a referir que era necessário reestruturar no Parlamento Europeu esta semana, mas depois, nesta proposta, isso não aparece espelhado de forma clara. O que é que bastidores é que há aqui que não fazem com que a Grécia avance com esse pedido claro neste programa de ajustamento? Neste momento não pode avançar, nem nunca podia pedir uma reestruturação da dívida. Só um doido é que iria pedir dinheiro aos credores e ao mesmo tempo dizer que não iria pagar. Quer dizer, isto é de malucos. Tem que provar primeiro alguma coisa, é isso? Não, a dívida da Grécia vai acabar por ser perdoada parcialmente, mas o que não se pode o que eu não posso é chegar à Marina e dizer assim, Marina, empreste-me 1.000 euros, mas eu só lhe vou pagar 500. Quer dizer, é de malucos, porque a Marina vai pensar, este Pedro é doido, então está-me a pedir 1.000 e está-me a dizer já de antemão que só me vai pagar 500, eu não vou perder dinheiro. Não, o que tem que existir é um processo, e o processo tem de seguir os seus trâmites, que é, a Europa é solidária, empresta o dinheiro, existe a implementação de reformas e mais à frente vai-se perceber que existe uma parte da dívida grega que tem de ser reestruturada, nomeadamente, primeiro os prazos têm de ser alongados e, eventualmente, se chegar à conclusão que isso não chega, mas alongados para mais de 50 anos, não é para 10, nem 20, nem 30, mas se chegar à conclusão que isso não chega e que a sustentabilidade da dívida sobre o PIB ronda os 140, 150 no máximo, então estes 30% adicionais que foram gerados nos últimos 2 anos, basicamente, têm de ser perdoados. Mas isso tem de ser muito mais à frente, porque a Europa não está preparada, os governos europeus não estão preparados para apresentar às suas populações um perdão a outro país. Por exemplo... Mas quando fala em reestruturação está a falar em perdão, é a única forma de reestruturar a dívida? Vão ter que existir vários tipos de perdões. A reestruturação vai envolver vários tipos de estruturação, que é, eu acho, primeiro, uma parte da dívida vai ter que ser ao Fundo de Estabilização Europeu, ao Mecanismo de Estabilização Europeu, tem de ser a mais de 30, 40 ou 50 anos. Ora, ao BCE, eventualmente, a mesma maturidade. Outra dívida privada ou detida por outros Estados, aí sim poderá haver um perdão mais à frente, mas tem de ser um perdão que, como hoje Wolfgang Schäuble dizia, não pode ser um prejuízo diretamente para os contribuintes europeus, ou seja, não pode ser pedido já, sem esforços, que os contribuintes europeus paguem. E o mais engraçado é que, quanto mais o governo grego agora alongar a maturidade da sua dívida, mais barata lhe vai ser essa dívida. Por uma questão, imaginemos que a dívida hoje é renegociada a 50 anos. Quando as taxas de juros do Banco Central Europeu começarem a subir, o valor presente dessa dívida é muito menor. Ou seja, o governo de Grécia pode dizer, olha, nós temos aí uma obrigação a 50 anos, mas como a taxa de juros sobe,
por efeitos contabilísticos, o valor presente dessa dívida desce. Ou seja, pode depois aí tentar, se já tiver a sua economia reestruturada, ter um haircut da sua dívida sem ser oficial, só pelo efeito da taxa de juros. Mas o que ele tem de fazer é negociar essa extensão agora, enquanto as taxas de juros estão a 1% ou a 0%, no caso do BCE estão a 0%. Porque assim que houver a percepção que as taxas de juros vão começar a subir, essa extensão já não vai ser possível. Por isso agora é o momento certo para pedir um empréstimo a 50 ou 100 anos, porque dentro de 5 anos, se a economia europeia começar a ter um crescimento económico e se as taxas de juros forem para 2% ou 3%, então ele vai ter um desconto automático na dívida que negociou há 50 anos de 20% ou de 30% do valor nominal. Estava a dizer que agora é a altura certa pela taxa de juros está baixa, mas por outro lado tem o problema de estar a negociar um novo resgate e de não ter ainda credibilidade para o fazer. Pois, por isso agora era necessário, e daí eu acho que daí ter colocado no programa, não neste terceiro pedido de resgate, que se aprovado iria começar a implementar as medidas já para a semana, que é algo inédito. Quer dizer, nenhum governo grego implementava as medidas logo na semana seguinte. E eu acho que esta vai ser a tentativa de ganhar credibilidade junto dos parceiros europeus, quer dizer, olha, nós já estamos a trabalhar, para a semana começamos, e se for verdade, se por acaso os parceiros europeus virem que as reformas estão a ser implementadas, então se calhar a partir de outubro vamos estar a discutir uma nova organização da Europa. Porque a Europa nada vai ficar como antes depois deste referendo, porque quer de um lado, quer do outro, todos ficaram mal na fotografia. A Grécia, porque atirou para as negociações uma pessoa que realmente era um pouco desequilibrada. E a Europa, porque não sabia lidar com o assunto. A Europa não tem mecanismos nem soube proteger os investidores, porque os mercados acionistas, isto foi uma montanha russa e não se ouviu uma palavra quando se perderam milhares de milhões de euros. Depois, no final da semana, recuperou-se alguma coisa, mas, quer dizer, a Europa ainda não sabe lidar com isto. Por isso, eu acho que a partir de outubro, se a Grécia mostrar que consegue implementar e ter coesão interna, então aí sim pode-se começar a discutir até com o apoio do FMI, porque finalmente o FMI também parece que está disponível para isso após uma pressão ou outra dos Estados Unidos, perdoar e reorganizar a dívida. E reorganizar vai ser alongar maturidades e eventualmente perdoar uma parte onde as entidades oficiais, leia-se FMI, vão ter que entrar. Pedro, relativamente ainda ao sistema bancário, mas ao nosso, hoje Carlos Costa tomou posse para o segundo mandato à frente do Banco de Portugal e as prioridades são reforçar os rácios de capital dos bancos e também as fusões que podem vir por aí com a União Bancária na Europa. Parece-lhe que de facto está focado este governador? Bem, eu acho que focado tem de estar depois de tudo o que aconteceu em Portugal, depois da transformação que está a existir neste momento no sistema financeiro português. É bom que o Governador do Banco de Portugal esteja focado, porque estamos a falar de uma transformação nunca vista. Estamos eventualmente a poucas semanas de um grande grupo português ser passado para mãos estrangeiras. Existe o problema ainda no Montepio, no Banif, bancos estrangeiros a operar em Portugal que querem vender as suas operações, outros que querem comprar. Existe aqui uma alteração profunda onde, infelizmente, o tecido empresarial português não está envolvido. E eu acho que essa é que devia ser uma das missões do Banco de Portugal, era tentar chamar um grupo português, porque, na realidade, qual é o banco que nós temos que seja, nem digo dominado, mas que tenha uma presença acionista português forte? Não existe. Sem ser a Caixa Geral de Depósitos, que é do Estado, mas dos outros não. Nós não podemos dizer que o BCP é português, que o BPI seja português, que o Banif seja português, é do Estado que vai ter de ser vendido eventualmente a um estrangeiro. O Montepio são os problemas que são. Por isso, o Governador ainda tem uma tarefa muito difícil, que é estabilizar o sistema financeiro e mais é recuperar a confiança que as pessoas têm. E quando digo pessoas, não digo os depositantes, porque os depositantes não têm a razão de queixa. Quem tem a razão de queixa neste momento são os obrigacionistas que perderam dinheiro com
com a dívida do Obrigações, Banco do do Grupo Espírito Espírito Santo, Santo. e quando digo obrigações, também o papel comercial, que ainda não está resolvido, e os acionistas. Bem, esses então estão fartos de levar porrada e não há investidor que aguente estar no mercado de capitais onde o sistema financeiro não lhe dê confiança. Por isso, esse vai ser efetivamente um grande desafio. Depois, está-se a assistir na Europa, ou vão-se assistir a movimentos de consolidação, onde Portugal não poderá deixar de fazer parte deles. Aliás, um dos problemas da nossa banca foi sempre tentar nos proteger de tal forma que nos endividámos para ter algo que não era possível e não quisemos fazer Temos parte. demasiados bancos para o mercado que temos, é isso? Eu acho que sim. Houve uma altura que era Portugal, isto vai por tendências. Primeiro eram as lojas dos chineses, depois eram as lojas do ouro, era a loja por todo lado, depois eram os bancos, de todo lado havia uma agência de bancos. Bem, e o problema é que não há mercado para tudo. E não há mercado porque também não há legislação que controle. Não há, quer dizer, devia existir limites, quer a licenças bancárias, quer a dependências, quer dizer, os bancos não podem chegar a um ponto de estar a competir uns contra os outros, até porque nós tivemos um problema muito grave que ninguém viu. Era que o sistema bancário crescia 20% e 30% ao ano e a economia crescia a 1%. Quer dizer, não era sustentável. Houve uma bolha no sistema financeiro que ninguém quis ver porque toda a gente estava contente, o sistema financeiro empregava as pessoas, dava crédito, pronto, era a festa, até a bolha ter estourado, porque as bolhas não ocorrem apenas no mercado imobiliário e no mercado de ações. Agora ocorrem também neste mercado, que foi o mercado bancário, e é bom que o Governador agora tente impedir que isso ocorra outra vez. Depois há outro fator muito importante, é que existe um grau de incumprimento que é muito elevado, as famílias não estão a conseguir pagar e as empresas também não, as empresas, salvo erro, já superam os 10% do crédito mal parado, e isso é algo que o Governador tem que perseguir, ou seja, contas sólidas para que o sistema financeiro português definitivamente seja percebido como estável. Pedro Lino, muito obrigada Obrigado, pelo bom seu fim de semana. comentário neste Hora Económico. Bom fim de semana.